Cavalo Geek. Hey! E aí, jovens amantes da cultura pop, Cavalo aqui com vocês hoje para embarcar mais uma vez em uma viagem divertida e nostálgica pelo mundo das HQs. Preparem-se para descobrir a Era de Prata dos quadrinhos, um período cheio de brilho, aventuras emocionantes e heróis reluzentes. E é claro que eu vou falar sobre a época, contar curiosidades, destacar os principais artistas dessa fase incrível e, claro, dar boas dicas de leitura para conhecer melhor esta era. Ah, mas não esquece de deixar o like, hein? Pra você de graça não custa nada, mas pro canal é essencial. E não esquece a sua inscrição para você não perder nada sobre a nona arte. Lembrando pra vocês também, ó, que tem o vídeo da Era de Ouro aí no canal. Se você ainda não viu, o link tá aí na descrição. Não perde não que tá show, hein? O que é a Era de Prata dos quadrinhos? A Era de Prata dos quadrinhos ela teve início na década de 50 e se estendeu até o final dos anos 60. Foi uma era de grande mudança e evolução no mundo dos quadrinhos, com o surgimento de novos heróis, histórias mais complexas e temas mais profundos. Os quadrinhos da Era de Prata se tornaram verdadeiras joias preciosas para a nona arte. Nessa época reluzente, os quadrinhos se tornaram lar de alguns dos heróis mais icônicos de todos os tempos, como o bravo e nobre Superman, que surgiu lá na Era de Ouro, o Homem de Aço que combatia vilões com a sua força sobre-humana e sua moral inabalável. E também o espirituoso Homem-Aranha, que após ser picado ali por uma aranha radioativa ganhou poderes incríveis e um senso de humor extremamente afiado. A Era de Prata dos quadrinhos não foi apenas sobre os heróis masculinos. Ah não, senhor, as mulheres brilharam também nesse período. A Mulher Maravilha, aquela amazona com força incrível e senso de justiça imbatível, foi uma das pioneiras e continuou sendo um do ícone feminino até hoje. E não podemos esquecer também da Tempestade dos X-Men, com o seu poder ali sobre os elementos da tempestade e a sua personalidade poderosa. O marco frequentemente citado para o início da Era de Prata é a publicação da revista Showcase 4, lançada lá em 56 pela DC Comics. Essa edição reintroduziu o Flash com uma nova abordagem, e o sucesso dessa revista levou à revitalização de outros personagens da editora, assim como a criação de novos super-heróis. A Era de Prata também coincide com o período em que a Marvel Comics, que era a antiga Timely Comics, começou a ganhar destaque sob a liderança lá do Stan Lee. Com o lançamento de Fantastic Four 1, o Quarteto Fantástico, lá em 61, a Marvel inaugurou uma abordagem mais realista e com personagens mais complexos, que diferenciavam a editora das demais. O sucesso da Marvel contribuiu para a definição da Era de Prata e o seu estilo mais moderno e diversificado. A década de 60 também foi marcada por uma série de mudanças culturais e sociais nos Estados Unidos e no mundo. E muitos desses elementos influenciaram as histórias e tema dos quadrinhos da época. A ascensão do movimento pelos direitos civis, a Guerra Fria, a corrida espacial e as mudanças na cultura jovem tiveram um impacto na maneira como os quadrinhos eram criados e também consumidos, né? Portanto, a Era de Prata dos quadrinhos ela pode ser considerada como um período histórico que se estendeu por cerca de uma década e meia, desde meados dos anos 50 até o final dos anos 60. Marcado por uma revolução criativa, inovação e evolução nas histórias em quadrinhos. Foi muito significativo para a nona arte, né? A Era de Prata dos quadrinhos foi um divisor de águas. Os quadrinhos deixaram de ser apenas histórias infantis para se tornarem uma forma de expressão artística mais séria e complexa. Os roteiros ganharam profundidade abordando questões sociais e políticas da época. Além disso, a evolução dos desenhos e o uso de cores vibrantes trouxeram uma nova dimensão para a narrativa gráfica. Mas nem tudo era purpurina e brilho na Era de Prata dos quadrinhos não, viu? Alguns desafios surgiram no caminho dos heróis, como a Comics Code Authority, o código de ética dos quadrinhos. Esse código ele foi criado como uma resposta direta às preocupações e críticas públicas sobre o conteúdo dos quadrinhos, que eram frequentemente associados a conteúdo violento, sexualmente sugestivo e moralmente questionável. O código ele foi implementado em 54 como uma iniciativa das próprias editoras de quadrinhos para evitar regulamentações governamentais mais rígidas e a possibilidade de censura oficial. O Código de Ética dos Quadrinhos foi desenvolvido pela ACMP, que era uma organização que representava várias editoras de quadrinhos da época, em colaboração com os psicólogos Frederick Waterman e Joseph Frank. Whitman, em particular, era um crítico ferrenho dos quadrinhos, argumentando que eles contribuíam para a delinquência juvenil e a deterioração moral. O Código de Ética estabelecia uma série de diretrizes rígidas que os quadrinhos deveriam seguir, incluindo a proibição de cenas excessivamente violentas, sexualmente explícitas e temas considerados desviantes. Isso levou a uma série de mudanças nos quadrinhos da época, com muitos títulos sendo obrigados a ajustar o seu conteúdo para se adequarem às normas do código. Vamos falar um pouco sobre o impacto, que esse código teve aí, porque ele foi significativo e multifacetado. Primeiro, a censura e as restrições criativas, Embora a intenção original do código fosse evitar regulamentações governamentais, ele acabou funcionando como uma forma de censura autoimposta. Muitos temas, como zumbis, monstros e histórias de terror, foram considerados inaceitáveis e foram removidos ou alterados.
redução da variedade e de conteúdo. Muitos gêneros populares da Era de Ouro, como horror e crime, foram praticamente eliminados devido às restrições do código. Isso levou a uma redução na diversidade de histórias e gêneros nos quadrinhos. Claro, também houve impacto nas vendas, né? Algumas editoras que se recusaram a aderir ao código ou seguiram suas diretrizes de maneira menos rigorosa, conseguiram atrair um público mais jovem e rebelde, o que demonstrou que muitos leitores desejavam histórias mais maduras e desafiadoras. E é claro, o declínio nas vendas, né? E a popularidade. As restrições do código limitaram a criatividade dos escritores e artistas, resultando em histórias muitas vezes simplistas e sem inovação. Isso contribuiu para um declínio nas vendas e na popularidade dos quadrinhos durante os anos de 50 e 60, viu? Mas o fim do código. Na década de 70, a influência do código começou a diminuir à medida que os quadrinhos se tornaram mais maduros e diversificados. Em 2011, a DC Comics e a Marvel deixaram oficialmente de usar o código, marcando o fim da sua influência sobre o conteúdo dos quadrinhos. Em resumo, o código teve um impacto significativo na indústria de quadrinhos, moldando o conteúdo e as histórias produzidas durante a Era de Prata. Embora tenha sido uma resposta às preocupações sociais, o código também limitou a criatividade e liberdade artística dos criadores, afetando a variedade e a complexidade das histórias nesse período. Mas o legado da Era de Prata dos quadrinhos brilha até hoje. Muitas das histórias, personagens e conceitos introduzidos nessa época ainda são amplamente amados e celebrados. Eles influenciaram a cultura pop de maneiras inimagináveis, sendo adaptados até hoje para filmes, séries de TV e até mesmo jogos eletrônicos. O termo Era de Prata foi cunhado pelo fã e historiador de quadrinhos Richard Alupoff em 60. Ele se inspirou lá no termo da Era de Ouro, dos quadrinhos, para descrever o período subsequente marcado pela renovação e evolução dos personagens e das histórias. Durante a Era de Prata, a DC Comics reviveu muito dos seus personagens clássicos da Era de Ouro, dando-lhes uma abordagem nova, uma atualização visual. Heróis como Flash, Lanterna Verde e Mulher Maravilha foram reintroduzidos com histórias e identidades renovadas. A Era de Prata foi impulsionada pela inovação da Marvel Comics também, sob a liderança de Stan Lee. Ele co-criou personagens icônicos como o Homem-Aranha, os X-Men, os Vingadores e o Quarteto Fantástico. Esses heróis mais humanizados, com conflitos pessoais e defeitos, tornaram-se um enorme sucesso entre os leitores. Durante essa época, os escritores adotaram uma abordagem divertida ao criar crossover entre os personagens das editoras diferentes, viu? O mais famoso nessa época foi o encontro entre o Superman e o Homem-Aranha, em Superman vs The Amazing Spider-Man, a Batalha do Século, uma colaboração histórica que aconteceu em 76. A Era de Prata também introduziu alguns dos vilões mais icônicos dos quadrinhos. O Coringa teve uma revitalização significativa, tornando-se um dos maiores adversários do Batman. Dr. Octopus, Duende Verde, o Loki e Magneto também surgiram nesse período e continuam até hoje sendo amados pelos fãs. Os X-Men foram criados ali por Stan Lee e Jack Kirby também e estrelaram em The X-Men 1 lá em 63. Inicialmente a série não foi bem sucedida, mas com o tempo tornou-se uma das mais vendidas, populares e influentes da Marvel, refletindo questões de segregação e tolerância na sociedade. A popularidade do Batman cresceu exponencialmente durante a Era de Prata, graças em parte ao seriado de TV lá do Batman estrelado pelo Adam West e pelo Burt Ward, que foi ao ar desde 66 e foi aí até 68. O seriado ajudou a tornar o personagem a figura icônica que é hoje aí na cultura pop. E como eu já disse antes, durante a Era de Prata, os escritores enfrentaram lá o código, que proibia a representação de temas considerados inapropriados. Alguns criadores, como Stan Lee, decidiram ignorar as restrições, e abordaram temas controversos de uma maneira sutil e simbólica. A Era de Prata viu o aumento da popularidade das equipes de super-heróis, como os Vingadores, Liga da Justiça, X-Men, Quarteto Fantástico. Essas equipes permitiram que os leitores tivessem uma dose extra de emoção, com histórias envolvendo interações e dinâmicas complexas entre seus membros. Muitos dos personagens e histórias da Era de Prata foram adaptados para o cinema e a televisão. Os filmes do Homem-Aranha, do Batman, X-Men, por exemplo, ganharam destaques nas telonas, conquistando novos fãs e mantendo viva a influência dessa era no mundo contemporâneo. A Era de Prata dos quadrinhos foi uma fase empolgante e repleta de inovações e mudanças que moldaram a cultura pop até os dias atuais. Os quadrinhos se transformaram em uma forma de arte mais sofisticada e seus personagens brilhantes conquistaram corações e mentes em todo o mundo. A Era de Prata contou com a contribuição de muitos artistas talentosos que deixaram um legado duradouro realmente na arte. Eles foram responsáveis por criar grandes personagens, desenhar histórias cativantes, influenciar toda uma geração de leitores e criadores. E agora eu vou falar aqui sobre alguns deles. Em primeiro, ele já foi dito lá na Era de Ouro, mas ele continuou seu excelente trabalho na Era de Prata, Jack
Kirby. Conhecido como o Rei dos Quadrinhos, Jack Kirby foi um dos artistas mais prolíficos e influentes da Era de Prata. Ele co-criou diversos personagens da Marvel, incluindo o Quarteto Fantástico, os Vingadores, os X-Men, o Hulk e Thor. Kirby era famoso pelo seu estilo dinâmico, com traços ousados e páginas repletas de ação e energia. A sua contribuição ajudou a estabelecer a Marvel Comics como uma grande potência do mundo dos quadrinhos e o seu legado é imensurável. Steve Ditko, parceiro de Stan Lee na criação do Homem-Aranha e do Doutor Estranho. Steve Ditko foi um artista de quadrinhos excepcional. Ele trouxe para o Homem-Aranha um visual único, com o traje do aranha vermelho e azul que estamos acostumados. E é acreditado por criar alguns dos vilões mais memoráveis da série. A sua arte era marcada por um estilo mais surreal e místico, que se destacou principalmente ali nas histórias do Doutor Estranho. Carmine Infantino. Carmine Infantino foi um dos principais artistas da DC Comics da Era de Prata. Ele é conhecido por seu trabalho em The Flash, onde redesenhou o traje do herói e lhe deu um visual mais moderno. Além disso, Infantino também foi responsável por revitalizar o personagem do Lanterna Verde, tornando-o mais popular entre os leitores. John Romita Sr. John Romita Sr. é outro nome importante da Marvel na Era de Prata. Ele substituiu o Steve Ditko como principal desenhista do Homem-Aranha e ajudou a consolidar o sucesso do personagem. Romita ele trouxe um estilo mais elegante e realista para as histórias do amigão da vizinhança, conquistando o coração dos leitores, viu? Neal Adams. Neal Adams foi uma figura-chave no movimento da revitalização dos quadrinhos na década de 70. Mas seu trabalho ele teve início na Era de Prata. Ele foi responsável por trazer um realismo incrível para as histórias da DC Comics. Em títulos como o Batman, Lanterna Verde e Arqueiro Verde, seu estilo detalhado e dinâmico influenciou muitos artistas posteriores e elevou o nível da arte nos quadrinhos. Gene Colan. Gene Colan é lembrada por seu estilo único e sombrio, que se destacou em títulos como Tomb of Dracula e Demolidor. A sua abordagem inovadora para a narrativa visual influenciou a maneira como os quadrinhos eram contados, com cenas dramáticas e uso criativo de sombras e luz. Esses artistas, juntamente com muitos outros, contribuíram para a riqueza e diversidade dos quadrinhos da Era de Prata. Eles trouxeram vida aos personagens, criaram histórias empolgantes e estabeleceram novos padrões de qualidade para a nona arte. Seus legados eles continuam vivos nas páginas dos quadrinhos modernos e inspiraram aí a próxima geração de artistas a contar histórias incríveis através da arte dos quadrinhos. A Era de Prata trouxe uma série de histórias e títulos grandiosos que se tornaram referências e influenciaram gerações futuras. E aqui agora eu vou passar para vocês alguma delas, essas HQs maravilhosas para vocês conhecerem. Número 1, The Amazing Spider-Man de 63. Criado por Stan Lee e lá pelo Steve Ditko, The Amazing Spider-Man é uma das HQs mais emblemáticas da Era de Prata. A história ela segue as aventuras de Peter Parker, um estudante do ensino médio que ganha poderes de uma aranha radioativa e assume a identidade do amigão da vizinhança, o Homem-Aranha. A série é famosa por explorar as lutas pessoais de Peter Parker e suas responsabilidades como herói. Quarteto Fantástico de 61, também criado por Stan Lee e Jack Kirby, o Fantastic Four foi o primeiro título da Marvel da Era de Prata. A série acompanha as aventuras da equipe composta do Senhor Fantástico, Mulher Invisível, Tocha Humana e Coisa. Ganharam superpoderes após serem expostos a raios cósmicos. A dinâmica familiar e as histórias de ficção científica tornaram essa HQ um clássico. X-Men 1963, outro título criado por Stan Lee e Jack Kirby. X-Men introduziu ao mundo os mutantes, pessoas com habilidades especiais e uma metáfora para a luta dos direitos civis e igualdade. A equipe liderada pelo Professor Xavier luta para proteger o mundo que os teme e os odeia. Os X-Men se tornaram uma das equipes mais amadas e duradouras da Marvel. The Flash 1959, escrito por Robert Knaier e desenhado por Carmine Infantino, a revista The Flash revitalizou o herói velocista da DC Comics Barry Allen. Com o conceito de um universo paralelo conhecido como Terra 2, a revista trouxe a versão original do The Flash do Jay Garrick de volta ao mundo dos quadrinhos, iniciando o conceito de multiverso na DC. Liga da Justiça da América de 1960, criado por Gardner Fox e Millie Sekowsky, a Liga da Justiça trouxe a primeira equipe de super-heróis da Era de Prata, reunindo os maiores heróis ali da DC como Superman, Batman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Flash, Aquaman e outros. A Liga da Justiça se tornou um dos grupos mais importantes da DC e ajudou a popularizar o conceito de equipes de super-heróis. Green Lantern e Green Arrow. Escrito pelo Denny O'Neil e ilustrado por Neal Adams, esta série trouxe uma abordagem mais madura e realista para os quadrinhos da DC. A parceria entre o Lanterna Verde Hal Jordan e o Arqueiro Verde Oliver Queen explorou temas sociais como racismo, drogas e corrupção que estavam além das questões típicas dos super-heróis ali na época.
The Amazing Spider-Man, The Night Gwen Stacy Die, lá de 73. Escrita por Gary Conway e ilustrada por Gil Kane, essa história é lembrada como um dos momentos mais trágicos da vida do Homem-Aranha. O arco narra o confronto do herói com o vilão Duende Verde, que culmina com a morte da amada Gwen Stacy, um evento que mudou para sempre a vida lá do Peter Parker. Essas são apenas algumas das principais HQs da Era de Prata dos quadrinhos. Cada uma delas contribuiu para mudar a indústria e definir a forma como os quadrinhos são percebidos e apreciados até hoje. Essas histórias e personagens continuam sendo amados pelos fãs e são considerados clássicos atemporais da nona arte. E assim, queridos fãs da cultura pop, concluímos nossa jornada pela Era de Prata dos quadrinhos, uma época brilhante e repleta de super-heróis reluzentes e histórias cativantes. Uma era que moldou a nona arte e inspirou gerações de fãs e artistas. Então lembre-se sempre de valorizar as raízes da cultura pop, pois é nelas que encontramos os tesouros mais preciosos da nossa imaginação. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu me diverti, e o Cavalo fica por aqui e até a próxima!